Se você está no deserto de Deus, não se desespere não, Deus está trabalhando. Se você está na fornalha de Deus, não fique desesperado não, o fogo de Deus só queima as escórias, purifica mais ainda você. Se você está num grande confronto, saiba de uma coisa, Deus é Deus, e Ele não dá sua glória para ninguém. Mas se você está hoje numa caverna, pensando em morrer, desanimado com a vida, achando que você é vítima, só você ficou, que ninguém se importa mais com você, que o mundo está contra você, entenda uma coisa, tem muita gente que você não sabe, que está na mesma pegada, crendo no mesmo Deus, sendo fiel ao mesmo Deus, que nunca negociou princípios e valores. Saiba que Deus pode tirar você dessa caverna, saiba que Deus pode tirar você dessa angústia, saiba que Deus pode curar a sua dor na alma, saiba que Deus pode fazer coisa nova na sua vida hoje, nessa noite. Você pode voltar para sua casa com o coração curado, com um semblante novo, com um brilho nos olhos. Saiba que Elias é um símbolo da igreja, não importa quanto tempo vai mais demorar, haverá um dia em que a trombeta de Deus vai soar, e os que estiverem vivos serão transformados, mas antes os mortos ressuscitarão, e encontrarão o Senhor Jesus nos ares. É só mais um pouquinho, e nós estaremos juntos, para a glória de Deus, vivendo a bem-aventurança eterna. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Agora, por favor, capítulo 18, versos 1 e 2. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E agora, por gentileza, capítulo 19, versos 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versos 8 e 9 ainda. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Finalmente, vá comigo para o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Está escrito: indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora volte lá para o texto original, 1 Reis, capítulo 17.
como andar com Deus em tempos de crise. Como andar com Deus em tempos de crise. Dizer para você que nós estamos vivendo uma crise é chover no molhado, é redundância. Dizer que nós estamos vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, não quer dizer mais nada para você, porque crise é a agenda do dia, é a pauta do dia, é o que acontece hoje no Jornal das 8, na imprensa, na mídia. O mundo está em crise, o Brasil está em crise. Talvez a maior crise, a mais grave. Talvez nós nunca descemos tanto na questão da corrupção política como atualmente em nossa nação. Mas quando eu olho para esse texto, a sensação que eu tenho é que Elias estava enfrentando uma crise maior do que a que nós enfrentamos hoje. E eu gostaria de provar isso. Para contextualizar Elias, vocês se lembram que no ano 931 a.C., o rei Salomão morreu. Salomão era o homem proverbial, pela sua sabedoria, pela sua riqueza. Depois de 120 anos de monarquia em Israel, 40 sobre Saul, 40 sobre Davi, 40 sobre Salomão. Com a morte dele, o povo aproveita a transição para fazer reivindicações, porque época de transição de governo é tempo de reivindicações. E o povo chega para o seu herdeiro, o herdeiro do trono, Roboão, e diz o seguinte: olha, Roboão, o luxo que o seu pai viveu, a riqueza que o seu pai ostentou, quem pagou a conta fomos nós. É sempre assim. Alivia a mão aí, abaixa os impostos, não aguentamos mais. Diz a Bíblia que o Roboão, em vez de atender imediatamente o povo, foi fazer algumas consultas, buscar conselheiros. E ele consulta os anciãos, e eles disseram o seguinte: atenda o povo mesmo, o povo está muito oprimido, o povo está trabalhando para pagar a conta do governo, assim não dá. Mas o rei não ficou satisfeito com esse conselho, foi procurar alguns jovens, e os jovens disseram para ele o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, aperta mais o cinto, pesa mais a mão, esse povo só vai obedecer você, se você manter esse povo no cabresto. E não sei por que cargas d'água, o rei resolveu escutar esse conselho. O que acontece? Uma rebelião. O reino que passara 120 anos unido, racha. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, ou Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou apenas 209 anos. De 931 a 722, quando a Síria levou este reino para o cativeiro. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis, com 8 famílias diferentes, reinando 8 dinastias diferentes. Todos esses 19 reis foram maus, foram ímpios, foram perversos. Mas até chegar a Acabe, o rei que está governando agora, na época de Elias, muita coisa aconteceu, e eu queria resumir muito rapidamente para vocês. Esse Jeroboão reinou 22 anos, ele foi muito mau, e todos os reis que o sucederam, vieram na trilha dele, andaram no caminho dele. Que caminho? Ele transformou a religião de Israel numa plataforma para os seus interesses políticos. Como assim? Quando ele percebeu que os seus súditos voltariam para o reino do sul, Judá, onde estava o templo, os sacerdotes, as festas, as cerimônias religiosas, eles poderiam ser seduzidos a retornar para aquele reino. O que ele faz? Ele planta novos templos, em Berseba, em Betel, em Dan, constitui novos sacerdotes, estabelece um novo culto com outros deuses, faz um culto sincrético, misturado, místico, e diz para o seu povo: não é mais necessário ir para lá, vamos adorar a Deus do nosso jeito agora.
E ele transforma a religião apenas numa bandeira para os seus interesses políticos. E esse homem governa 22 anos. Seu filho, Nadab, assume o governo e governa 2 anos, e foi assassinado por Baasa. Mas quem assassinou o rei, não teve o lava-jato atrás dele. Quem assassinou o rei não foi para a cadeia. Quem assassinou o rei, assumiu o trono. Já pensou um negócio desse? Traição, conspiração, e quem mata, à luz do dia, em vez de ir para a cadeia, assume o governo? Pois esse Baasa governou 24 anos, e quando ele morreu, seu filho Elá reinou 2 anos. O que acontece? Zinri conspira contra ele e o mata, e assume o governo outra vez. Há um motim popular, liderado por Onri, e o rei não consegue governar mais do que uma semana, e ele, entrincheirado pelo povo, percebendo que estava preso dentro do palácio, ele bota fogo no palácio, e se mata, comete suicídio dentro do palácio. E quem governou, quem orientou esse motim, Onri, começa a governar, e governa 12 anos, e foi o pior rei até então. Quando ele morre, o seu filho Acabe assume o governo, e foi pior que o pai. Pior que o pai. E se não bastasse Acabe ser pior que o pai, o pior rei da história de Israel, casou-se com a pior mulher do mundo. Aí é tragédia. A mulher chamava-se Jezabel. Ela era assassina, ela era feiticeira, ela era mandona. E essa mulher, à força da espada, impôs o culto a Baal em Israel, e começa a matar e a perseguir os profetas de Deus, a ponto de um dos seus mordomos, Obadias, que era um homem fiel a Deus, esconder num buraco, numa cova, num antro, 100 profetas, alimentando-os com água e com pão. Pois é nesse tempo, irmãos, em que a conspiração política, a traição, assassinato, lá no topo do governo. É nesse tempo de perseguição religiosa, é nesse tempo de escassez, de grande crise moral, econômica, social, é que Deus levanta Elias. Vocês acham que a nossa crise está grande? Pois lá estava pior. Agora notem comigo que Elias, e eu quero focar isso hoje, tem 6 capítulos, 6 estágios, 6 etapas, 6 momentos na vida dele, nessa caminhada de um homem de Deus em tempo de crise. Primeiro capítulo da história dele, está aí no capítulo 17, versículo 1, ele começa debaixo dos holofotes, seu ministério dentro do palácio. Veja comigo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Quando você lê assim, Elias o tesbita, não está falando da família dele, nem do sobrenome dele, está falando da região geográfica onde ele nasceu, da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo pequeno, esquecido, desprezado, insignificante, incrustado lá nas fraldas daquela cordilheira de montanhas de Gileade. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não acha Tisbé no mapa. Quando você vai vasculhar sobre a família dele, ele não vem de uma família aristocrática, uma família de ricos. Ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Mas um homem que Deus levanta no tempo da crise para mudar a história da sua nação. Isso traz esperança para nós, irmãos. Deus não precisa de gente que tenha pedigree para usá-lo. Deus pode levantar gente como você, como eu, como Elias, para fazer a sua obra em tempos de crise. Quem levanta as pessoas é Deus, quem usa as pessoas é Deus. Agora notem comigo que ele começa o seu ministério pregando para o rei. Olha que privilégio, olha que responsabilidade.
Porque muitos de nós passarão o ministério todo sem nunca entrar no palácio e pregar para o rei. Pois começa pregando para o rei, e não prega uma mensagem palatável não, e não dá tapinha nas costas não, e não tece elogios rasgados a Acabe não, ele chega com a palavra de juízo. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem chuva nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Por que ele diz isso? Porque Baal tornara-se o padroeiro da prosperidade. Numa nação agropastoril, quando se colhiam, faziam as colheitas, e quando se davam as crias das vacas ou das ovelhas, atribuía-se isso a Baal. Se não chovesse, se não caísse orvalho, Deus estaria com isso quebrando a espinha dorsal de Baal, acabando com a credibilidade de Baal. Ele está trazendo uma palavra de juízo à nação. O pecado traz juízo à nação. Mas notem comigo algo incrível. Ele diz: segundo a minha palavra não vai chover. E por que tamanha certeza? O texto não responde, mas a resposta está lá em Tiago 5,17. Elias orou com instância para não chover e não choveu. E você aprende uma coisa aqui: Elias só se levantou diante do rei porque primeiro se prostrou diante do rei dos reis. Elias só prevaleceu em público diante dos homens porque primeiro prevaleceu em secreto diante de Deus. Elias só teve vitória na pregação porque primeiro Elias teve vitória na oração. Se nós queremos impactar a nossa nação, se nós queremos impactar a nossa cidade, se nós queremos ser usados por Deus em tempos de crise, nós precisamos primeiro conhecer a intimidade de Deus por meio da oração. Mas vem o segundo capítulo na vida dele. Confira comigo aí, versículos 2 e 3 do 17. Elias agora no deserto, na academia de Deus. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Quirite, fronteira ao Jordão. Notem vocês que essa transição parece ser um anticlímax, porque o homem está no palácio pregando para o rei, e Deus chega para ele e diz: agora você vai sair e vai se esconder, você vai para um deserto, lá só tem ainda uma pequena fonte de água, e você vai beber dessa fonte, e eu vou mandar garçons voadores levar comida para você. Você vai ter que aprender a depender de mim. Agora preste bem atenção comigo, irmãos. Nenhum pregador gosta de se esconder. Pregador gosta de aparecer. Pregador não gosta de solidão. Pregador gosta de multidão. Agora, nós às vezes não atentamos para essa verdade, que antes de Deus usar um homem e uma mulher, primeiro Deus prepara este homem e esta mulher. E a academia de preparo da vida não é com as facilidades, é com as dificuldades. Você não aprende grandes lições em dias de festa, você aprende as maiores lições nos tempos de vale e de dor. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não acende as luzes dos holofotes, o deserto apaga as luzes. O deserto não mostra quão grande você é, o deserto mostra que você é nada, para revelar a você que Deus é tudo. Agora, quando Deus nos matricula nesta academia, nesta escola, neste ginásio, é porque Ele está querendo nos ensinar duas verdades. Primeira coisa que eu aprendo na academia de Deus, no deserto, a escola superior do Espírito Santo, é que Deus está mais interessado em quem eu sou, em quem você é, do que no que nós fazemos para Ele. Como isso é importante, irmãos. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito carisma e pouco caráter. Nós vivemos numa sociedade que valoriza demais o performance e não a motivação. E Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Deus nos leva para o deserto para tratar de nós, para trabalhar em nós, para depois Deus então trabalhar através de nós. Mas em segundo lugar, quando Deus nos leva para essa escola superior do Espírito Santo, para tratar conosco lá na solidão do deserto, porque notem vocês, quando Deus está tratando conosco na solidão do deserto, não tem holofotes, não tem testemunhas, não tem multidão,
para dizer: aguenta firme, você está sozinho, é lá no seu quarto fechado, é lá na sua madrugada escura, é lá quando ninguém está vendo a lágrima que está rolando em seus olhos, e nem a dor que está latejando em seu coração, é lá naquele momento que Deus está tratando com você. E é nessa hora que você precisa aprender uma das mais importantes lições da vida. Ou Deus faz um milagre na sua história, ou você perece. Notem comigo que ele tem que beber da torrente e depender de Deus para comer. Ele está num deserto, ele está escondido da perseguição furiosa de Jezabel, que está matando os profetas de Deus. Tem alguns sobreviventes que ninguém sabe que eles estão vivos, dentro de um buraco. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Deus é um Deus que nos leva a experiências gloriosas, quando os nossos recursos acabam, quando a nossa despensa fica vazia, quando os nossos celeiros ficam vazios, a entender que nós dependemos dEle. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas talvez você esteja passando uma fase assim. Talvez você veja para esse culto até com esse sentimento: meu Deus, ou o Senhor faz um milagre na minha vida, ou eu não aguento mais, ou eu vou perecer. Acabou. Veja comigo o versículo 7. Ele está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente a sua fonte secou. E o que você vai fazer quando a sua fonte seca? Quando o dinheiro acaba? Quando o desemprego chega? Quando a empresa quebra? Quando o negócio que você estava sonhando que seria aquela tacada da sua vida para resolver o seu problema financeiro dá errado? Quando você entra na sociedade e é traído? Quando você percebe que tudo conspira contra você? O que você vai fazer? Eu quero dizer que Deus nos leva a esses momentos extremos da vida para nós termos experiências com Ele. Ele é Deus. Quando os nossos recursos acabam, Ele continua sendo Deus. Quando a nossa fonte seca, Ele continua fazendo o seu manancial jorrar. Quando a nossa despensa fica vazia, os celeiros dele continuam cheios. Eu preciso aprender que eu dependo de Deus, mais do que da provisão de Deus. Ele está tratando conosco. Mas notem a segunda fase na vida dele. Versículos 8 e 9. Agora Elias em Sarepta, no moinho de Deus, no cadinho de Deus, na fornalha de Deus. Olha aí comigo, versos 8 e 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Bom, deixa eu brincar um pouquinho. Hoje, boa parte das viúvas ficam muito bem amparadas, não é verdade? Sabe quem mais viaja pelo mundo aí, nas viagens assim, turísticas? São as viúvas. É verdade. É verdade. Naquela época, ser viúva era um transtorno. Agora pense comigo o seguinte: parece que Deus tem senso de humor, e tem. Porque se Deus dissesse assim para Elias: meu filho, você ficou escondido muito tempo, agora vamos trabalhar um pouco? Vamos trabalhar um pouquinho. Você já aprendeu que você depende de mim mesmo? Então vamos trabalhar um pouco agora. Tem uma mulher viúva, está morrendo de fome. Então agora você vai sair daqui e vai atravessar a fronteira de Israel e vai lá em Sarepta, em Sidom. Você vai sustentar essa mulher. Ela tem um filho único, pequeno ainda. Mas não foi isso que Deus disse para ele. Você vai sair daqui, vai atravessar a fronteira, mesmo sabendo que Jezabel está atrás dos profetas para matá-los. E lá essa mulher viúva vai sustentar você. Deus humilha os seus servos. Deus faz com que você dependa da mulher viúva. E ele sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai dar comida para ele e sustentá-lo está morrendo de fome. Você pode entender um negócio desse? Eu falei: Deus, será que o senhor não errou o endereço? Mas sabe o que Deus está falando com esse homem? Meu filho, você acabou o estágio do deserto.
Agora você aperta os cintos, que eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou botar você na fornalha. Vocês já perceberam que quando uma coisa fica ruim, ainda tem possibilidade de ficar mais ruim ainda? Quando um problema chega, parece que ele vem acompanhado, vem o pacote inteiro. Deus não perdeu o controle nessas horas. Deus continua no trono, Deus continua com as rédeas nas mãos, Deus está apenas dando um tratamento intensivo, porque antes de usar você, Deus trabalha em você. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que essa viúva conheceu a Deus na cozinha, e na minha cabeça, lendo o texto, eu acho que Deus não multiplicou um saco de trigo, nem um tonel de azeite para ela. O que eu leio, e a sensação que eu tenho, que cada vez que ele ia fazer a refeição do dia, ela olhava na vasilha, o mesmo nível de trigo, o mesmo nível de azeite. Amanhã, mesmo nível de trigo, mesmo nível de azeite. Na semana que vem, mesmo nível de trigo, mesmo nível de azeite. Até chover, diz a Bíblia, esse milagre se multiplicou na casa dela, todo dia. E sabe qual a sensação que eu tenho? Não importa quão rico é você ou quão pobre é você, é Deus quem multiplica a farinha na sua panela e o azeite na sua botija. Sabe por quê? Quem dá pão a quem tem fome é Deus. Você já pensou você ter dinheiro, mas não ter o que comprar? Eu olho para a Venezuela hoje, eu vejo aquele povo, às vezes, tão sacrificado, tão machucado, tão ferido, e no supermercado não tem nada para comprar. Aí que tenha dinheiro no bolso. Vocês se lembram numa época que em Samaria houve uma fome tal, que se pagava muito dinheiro na cabeça de um jumento? Quem já foi no açougue comprar a cabeça de jumento para comer? Alguém já foi aqui? Adianta ter dinheiro e não ter comida? Pois entenda uma coisa, se você está vivo, se o seu coração está batendo, se o seu corpo está movimentando, é porque Deus sustenta você. Sustenta você. Agora, não é só milagre que acontece na casa de gente crente não, sabia? Acontece problema também. Porque o filho único dessa viúva adoeceu e morreu. Quando o profeta Elias morava com ela, porque ela fez um quarto para o profeta Elias ficar na casa dela. Ela hospedou e sustentou Elias. Você pode entender uma coisa dessa? Você é crente, está sustentando um profeta de Deus, está abençoando a obra de Deus, e tem gente lá pagã, que está lá com um monte de filho, nenhum fica doente, não pega nem resfriado. Seu filho único adoece e morre. Sabe o que aconteceu? Essa mulher ficou amargurada, revoltada, e botou a culpa em Elias. E eu não sei se você já viveu esse drama, mas não é fácil você ser culpado de algo que você não deve. Como é que você reage? Sabe o que me impressiona em Elias? Ele não se defendeu. Por aprender um princípio que Jesus ensinou mais tarde: não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga a torcida que fumega. Tripudiar sobre aqueles que já estão machucados não faz sentido. Mas me impressiona Elias, porque diz a Bíblia que ele diz para aquela mulher machucada e ferida pela dor: transfira para os meus braços aqui o seu sofrimento, me dê o seu filho morto aqui. E ele pegou o menino e levou para o quarto. E diz a Bíblia que ele se estira sobre o menino e agoniza em oração, e diz para Deus uma frase: atesta a viúva, Senhor. Só quem tem intimidade com Deus, briga com Deus em oração. Quem não tem intimidade não pode brigar com Deus em oração. E ele pede algo inédito, porque não há registro de ressurreição até então, e ele pede para Deus ressuscitar o menino. E eu acho que se você e eu fôssemos fazer uma oração, que nunca aconteceu nada na história igual, internariam a gente como alguém que está transtornado, alguém que está precisando de uma clínica de reparo, de repouso. Pois ele ora para Deus ressuscitar o menino. Sabe o que aconteceu? O menino ressuscitou.
Deus faz o imponderável, Deus faz o impossível, Deus faz milagres ainda hoje. Agora notem comigo, irmãos, se Elias fosse uma estrela, porque tem estrelas hoje, que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram, que faz a cena toda para todo mundo acreditar que foi um milagre, que criminosamente, engenhosamente monta um palco para um milagre, quando o milagre não aconteceu, mas eles dizem que aconteceu, para que eles se tornem grandes aos olhos dos homens. Pensem comigo se Elias fosse um desses, o que ele faria? Eu acho que ele sairia daquele quarto, com o menino vivo na mão, e a primeira coisa que ele faria era chamar uma coletiva da imprensa. Agora sim tem um profeta de Deus nessa terra. Eu acho que se fosse hoje, eu botaria alguns outdoors na cidade, com a fotografia dele, com a frase assim: eis o grande homem do século. Se fosse hoje, eu acho que eu faria um grande discurso de alto elogio, bateria palmas para ele mesmo, e talvez até faria um solo do hino: quão grande és tu, diante do espelho. Ele não fez nada disso. Ele só disse para aquela mulher: o teu filho vive. Sabe o que ele está me ensinando aqui? Se Deus, pela sua graça, estiver usando a sua vida, bote a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nessa fase ainda da vida, quando você honra Deus, Deus honra você. Porque confira o versículo 24, a mulher disse para ele o seguinte: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando você honra Deus, Deus honra você. E sabe, irmãos, aqui tem duas coisas que me deixam trêmulo até hoje. Como é que nós somos conhecidos? Homens cultos, homens espertos, homens inteligentes, homens afortunados, homens políticos ou homens de Deus. E outra coisa que me choca é isso: a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então significa que nem sempre alguém que profere a palavra de Deus é boca de Deus. E vocês sabem disso. Chega uma pessoa e prega uma verdade, não acontece nada. Chega outra e prega a mesma verdade, os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Alguns de cabelos brancos aqui conheceram um pastor presbiteriano muito amado no Brasil inteiro, chamado Antônio Elias. Antônio Elias era aquele pregador simples, muito simples. O sermão dele era assunto puxa assunto, dizia ele. Mas eu nunca vi Antônio Elias pregar sem ter lágrimas nos olhos, e nunca vi Antônio Elias pregar sem o auditório estar chorando. Um dia ele estava pregando num congresso de pastores e líderes. Terminada a sua palestra, alguém lhe faz uma pergunta teológica complexa, querendo dele alguma luz. E perguntou assim: pastor Antônio Elias, explica para nós o complexo assunto da unção. O que é unção? E ele respondeu muito simples: unção significa que uns são, outros não são. É só isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas vamos para um outro capítulo da vida desse homem, por favor, capítulo 18. Elias no Carmelo, a batalha dos deuses. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Deus é maravilhoso. Tem hora que manda o cara esconder, depois Deus manda o cara aparecer. Ele é o dono da agenda. Mas o que me impressiona em Elias é que Deus manda o cara ir, ele vai. Deus manda o cara esconder, ele esconde. Deus manda o cara aparecer, ele aparece. Ele é obediente. E aqui, irmãos, prestem bem atenção.
Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia, aqui no Carmelo. Deus não tem pressa quando se trata de preparar seus líderes. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40. Jesus começou seu ministério com 30 anos, ministério de apenas 3 anos. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia aqui no Carmelo. E aqui no Carmelo, na batalha dos deuses, primeiramente diz o texto que ele confronta o rei Acabe. Confira comigo aí, por gentileza, versos 17 e 18. Vendo Acabe, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias ao rei Acabe: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Como é que ele está dizendo perturbador? Por que perturbador de Israel? Porque um dia Elias apareceu no palácio dele, há 3 anos e meio, falou: olha, não vai chover, não vai cair orvalho. Sabe o que aconteceu? Não choveu, não caiu orvalho. Num lugar seco igual aquele, significa o quê? Colapso na agricultura, colapso na pecuária, colapso na economia. Fome, pobreza, miséria. E o rei pensou assim: ele é o culpado. E chega para Elias: és tu, ó perturbador de Israel? Ele diz: não, rei, eu não sou perturbador de Israel, não. Perturbador de Israel é você, é a sua família, porque você deixou a Deus e foi servir aos deuses falsos, aos balins. A idolatria traz consequência à nação, o pecado traz tragédia à nação. Depois de confrontar o rei, confira comigo o versículo 21, o profeta Elias confronta o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo rendido ao sincretismo. Sabe o que é sincretismo? É a pessoa adorar a Deus, o Deus verdadeiro, por meio de Baal. É o camarada se prostrar diante de uma imagem feita de barro para adorar ao Deus que é espiritual. Desculpem da expressão, é como o camarada acender uma vela para Deus e o diabo ao mesmo tempo. Sincretismo, mistura de crenças. Aí o profeta diz para o povo o seguinte: olha, vocês têm que tomar uma decisão, sai assim do muro. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, então sirva Baal, mas não fique em cima do muro. Toma uma decisão. Finalmente, confira comigo, ele confronta os profetas de Baal. No verso 23, ele faz um desafio. Chama os profetas de Baal no cume do monte e diz o seguinte: vamos pegar 2 novilhos. Vocês são os profetas de Baal, tem 450 de um, 400 do outro, 850 homens, vocês vão escolher uma novilha e eu vou escolher a outra. Como vocês são muitos, vocês podem fazer o sacrifício primeiro, bota o altar, bota o holocausto, e vocês vão pedir ao Baal para mandar fogo, e eu também vou pedir ao meu Deus para mandar fogo. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo gosta de espetáculo, o povo diz: boa essa palavra. Todo mundo ajuntou para ver. Aí os profetas fizeram um altar, botaram o holocausto, e pedem, e clamam, de manhã até meio-dia, não consegue nada. Aí diz a Bíblia que Elias começa a zombar deles. Olha o versículo 27, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: chamai, clamai em voz mais altas, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E ele retalhava com facas, não aconteceu nada. Diz a Bíblia que Elias então restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, pega 12 pedras, símbolo das 12 tribos, bota o holocausto em cima do altar, abre um rego e manda jogar água, e manda jogar água, e manda jogar água 3 vezes até transbordar. E se você pergunta: mas de onde está vindo essa água? Tem seca? O mar Mediterrâneo está ali do lado. E então ele faz uma breve oração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel: prova, Senhor, que tu és Deus e que eu sou teu servo, manda fogo, Senhor. E diz a Bíblia que o fogo de Deus cai, lambe o holocausto, queima a lenha, queima as pedras, queima a água, e o povo cai
prostrada e clama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes nós queremos que o fogo caia, não fogo estranho, não fogo fabricado, não fogo inventado pelo homem, o fogo de Deus, fogo puro, santo, e o fogo não cai. Por quê? Dr. Mark Lloyd Jones, comentando esse texto, diz que não cai porque antes do fogo cair é preciso restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. E o que Elias fez para restaurar o altar? Pegou 12 pedras. Por que 12 pedras? Porque as tribos estavam brigadas, inimigas, divididas. Irmãos, para nós recebermos a bênção do eterno, as brigas, as mágoas, os ranços, as amarguras, as discórdias, as dissensões entre nós precisam acabar. É preciso que tudo esteja primeiro no altar, depois então Deus se manifesta. Agora notem comigo algo maravilhoso, versículo 18 primeiro, Deus diz assim: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Quem prometeu isso? Deus. Agora lá no final do capítulo 18, lá a partir do versículo 41, Elias sobe para o cume do Carmelo, depois que ele derrota os profetas de Baal, e bota a cabeça entre os joelhos, para pedir, o quê? Chuva. Espera um pouquinho, Elias, eu acho que você não está entendendo. Deus não prometeu que vai dar chuva? Deus mente por acaso? Deus falha por acaso? Se Deus prometeu, então para que você vai orar? Deus não diz para você: vai, apresenta-te a Acabe, ore e darei chuva. Deus diz: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva. Por que ele ora? Para nos ensinar uma grande verdade espiritual, que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas Deus escolheu agir através da oração do seu povo. É preciso orar, se nós queremos ver tempos de restauração para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa nação. Mas agora eu convido você para o penúltimo capítulo na vida do Elias, que é o capítulo 19. Elias na caverna da depressão. Se eu fosse o biógrafo de Elias, eu pularia o capítulo 19. Com certeza eu pularia. O capítulo 19 não honra Elias. Não honra. Irmãos, não dá para entender esse gigante de Deus agora, passando o que ele está passando aqui. Confira comigo o capítulo 19. Está escrito aí, ó: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Você percebe que quem manda é Jezabel. O Acabe é um garotinho de recado. Ele é um garoto de recado. Ela que coordena, que manda, que persegue, que mata, que faz, que acontece. Então ele fez saber a ela o que o Elias tinha feito, matando os profetas de Baal. Aí, presta atenção no verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Diz o texto no verso 3: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi. Dá para entender um negócio desse? O gigante com medo, o gigante fugindo, pela ameaça de quem? Jezabel. Ele tinha plena consciência de que quem estava no controle da situação era Deus. Os grandes homens são de barro. Nunca ponha sua confiança no homem. Ponha sua confiança em Deus. Os grandes homens estão sujeitos a momentos de fraqueza. E esse homem de Deus vai entrar numa caverna e dizer: Deus, eu quero morrer. Chega, cansei, não aguento mais. Então, lições aqui para nós. Você nunca é tão fraco como quando depois de uma grande vitória. Preste atenção no que eu estou dizendo.
Mais pessoas caíram no topo da montanha do que lá no vale. Mais pessoas caíram pelo seu sucesso que pelo seu fracasso. Mais pessoas fracassaram na vida porque prosperaram e cresceram do que passaram aperto e dificuldades na vida. Cuidado com o seu sucesso. Porque depois de um sucesso, de uma vitória, você arreia as armas. Você relaxa. Agora, notem esse homem de Deus depressivo querendo morrer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esse é um assunto complicadíssimo na igreja evangélica brasileira. Graças a Deus, eu sei que esta igreja é uma igreja seriamente esclarecida sobre esse assunto. O pastor dessa igreja tem pregado várias vezes sobre esse assunto, trazido aqui preletores os mais qualificados para tratar desse assunto. Mas em muitos lugares no Brasil, a igreja evangélica não entende esse assunto. E nós estamos vivendo um momento dificílimo. Vocês já perceberam a quantidade de pastores que se mataram de 2 anos para cá? De líderes que se suicidaram, ou que suicidaram de 2 anos para cá? Por que isso? É que mesmo homens de Deus podem passar por crises de depressão. E hoje a depressão é tratada como uma doença, que precisa de terapia, de remédio e de fé. Por que esse assunto é mal entendido no meio evangélico? Por 2 razões. Primeiro, por causa de um pregador neopentecostal chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne diz que depressão é demônio. Aí uma pessoa está depressiva, além de estar machucada e ferida na alma, depressiva, ainda alguém chega para ela e bota mais 1 tonelada de culpa nas costas dela. Minha filha, você está endemoniada, você está oprimida pelo demônio. Aí pronto, complica mais a situação. Na outra vertente, um teólogo reformado, calvinista, comete um outro equívoco. Jay Adams, um grande homem de Deus, seus livros são maravilhosos, qualquer aluno de teologia passou para a mão dele nos livros de aconselhamento, mas ele diz que depressão é pecado. Aí uma pessoa está deprimida na igreja, está em pecado, aí mais culpa, mais peso. A grande pergunta é, depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Pessoas que lidaram com feitiçaria, vocês sabem que pode ficar deprimido por causa desse negócio todo. Pode ser por causa de pecado? Pode também. Só ler o Salmo 32, 38, 51, você vai ver Davi depressivo. Vigor se tornou em sequidão de estio, os ossos ardendo, lágrimas nos olhos, tristeza profunda. Por quê? Por causa do pecado escondido no coração. Agora a grande pergunta é, e um crente cheio do Espírito Santo, pode ficar deprimido? Eu pregava esse assunto há alguns anos em Belo Horizonte, e quando eu fiz essa pergunta, um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? Levantou uma moça cheia de coragem no auditório, balançou o dedo para o meu lado, isso é um absurdo! Um crente cheio do Espírito Santo não pode ficar deprimido, não pode ter depressão. Eu olhei para ela e disse, filha, e um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e usar óculos? E um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema no coração, precisa fazer uma ponte safena? E um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema de estômago e precisar tomar pantoprazol ou outro remédio qualquer? Por que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Elias está depressivo. E eu vou lhes dar as causas da depressão dele. Primeiro, por que ele está depressivo? Primeiro, porque ele está fazendo a leitura errada da vida. Ele está com medo de quem? Jezabel. Quem governa o mundo, e ele tem certeza disso? Deus. Toda vez que você temer a homens, você fica perturbado. Segundo, porque ele faz uma leitura errada, pessimista da vida. Ele disse assim para Deus, só eu fiquei. Ô gente, esse negócio de você achar que você é o único, é um perigo. Só eu que sou fiel, Senhor. Só eu que sou crente nesse lugar aqui. Só eu que oro, só eu que creio, só eu que faço. Aí Deus diz para ele, não, calma lá, tem 7.000 ainda que não dobraram, tem anônimos aí, que você acha que ninguém sabe, são os verdadeiros heróis. Sabe quem são os grandes heróis no reino de Deus, irmãos? São os humildes de espírito. Gente que não está debaixo do holofote. Gente que você nunca escutou o nome dele.
Gente que o nome dele não aparece na imprensa. Não dobraram os joelhos. Por que ele está deprimido? Terceiro lugar, porque ele olha para a vida pelas lentes do retrovisor e diz: acabou, Senhor, chega, eu quero morrer, porque não tem mais futuro não, meu ministério acabou, não tem mais sonhos para frente. Deus diz: camarada, você quer morrer, pois você não acabou seu ministério não, o melhor está pela frente, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um profeta no seu lugar, você vai ungir um rei na Síria, eu tenho coisas grandes para você fazer. Aliás, uma coisa, você quer morrer? Nem morrer você vai, vou levar você para o céu sem morrer. Você não sabe nem o que você está pedindo. Como é que Deus cura a depressão do Elias? 3 remédios. Primeiro, bota o cara para dormir. O grande problema de uma pessoa depressiva, ou ela dorme demais, ou ela não consegue dormir. O corpo está moído, a mente não desliga. Segundo remédio, cardápio bom, comida boa. Porque depressivo ou come demais ou não come nada. Terceiro remédio, desabafo. Deus disse para Elias assim: o que faz aí, Elias? Sai dessa caverna. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Vem aqui para fora, abra a caixa da ferramenta, bota para fora, desabafa, filho. Irmãos queridos, tem muita gente entupida, tem muita gente que já não está por aqui não, já passou da cabeça. Não tem com quem se abrir, e às vezes não confia em ninguém. Sabe por que hoje eu vejo a quantidade de pastores se matando? É porque eles não confiam que se abrir o coração para alguém, esse alguém vai cuidar dele. Irmãos amados, a igreja tem que ser comunidade de cura e não comunidade de opressão. Mas deixa eu terminar. O último capítulo na vida desse homem, lá no Jordão. Agora o cara está curado, restaurado por Deus, animado de novo com a vida, e ele está caminhando, e o profeta Eliseu já no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele, e eles já tinham passado pelo Jordão, a pé enxuto, um milagre maravilhoso, o rio se abriu, e de repente diz a Bíblia, que Elias é recolhido da terra, carros, cavaleiros de fogo, pegam Elias, ele sobe para o céu no redemoinho, e a capa do Elias fica na mão do Eliseu. O Eliseu está voltando, tem que atravessar o Jordão de novo, não tem ponte, não tem metrô para passar de baixo. O que é que eu faço? E ele chega na beira do rio com a capa e fere as águas, e faz uma pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Essa pergunta quer dizer assim: será que Deus só fez ontem ou será que Deus faz hoje ainda? Irmãos, eu conheço gente, crente, que diz assim: Deus fez, Deus até fará, mas Deus não faz mais. Agora nós temos a Bíblia. Deus não faz mais. Onde você leu na sua Bíblia que Deus se aposentou? Onde você leu na sua Bíblia que Deus vestiu um pijama e sentou numa cadeira de balanço? Onde você leu na sua Bíblia que Deus deixou de ser Deus? Deus fez, Deus faz, Deus fará. Ele é Deus, imutavelmente o mesmo Deus, ontem, hoje, sempre o mesmo Deus. Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele fere as águas, o rio se abre de novo, e ele passa, porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu, o Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus dessa igreja, é o Deus que tem feito maravilhas, que está fazendo maravilhas, e que fará maravilhas em nosso meio, para a glória do seu nome. Eu não sei como é que você veio aqui, mas eu queria terminar essa mensagem com outra pergunta. Não é mais onde está o Senhor Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus? Porque Elias era um homem comum, desconhecido, como você e eu. Quem sabe Deus possa nos levantar? Quem sabe Deus possa olhar para nós, para ir lá no palácio, Alvorada,
entrar na sala do presidente e diz: olha, presidente, há um só Deus vivo e verdadeiro. Essa nação precisa conhecê-lo. Às vezes, irmãos, nós não temos coragem de confrontar as autoridades. Elias confrontou. Não como um político, para levar vantagens, para receber holofotes, mas por entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus pode levantar você. Se você está no deserto de Deus, não se desespere não, Deus está trabalhando. Se você está na fornalha de Deus, não fique desesperado não, o fogo de Deus só queima as escórias, purifica mais ainda você. Se você está num grande confronto, saiba de uma coisa: Deus é Deus, e Ele não dá sua glória para ninguém. Mas se você está hoje numa caverna, pensando em morrer, desanimado com a vida, achando que você é vítima, só você ficou, que ninguém se importa mais com você, que o mundo está contra você, entenda uma coisa: tem muita gente que você não sabe que está na mesma pegada, crendo no mesmo Deus, sendo fiel ao mesmo Deus, que nunca negociou princípios e valores. Saiba que Deus pode tirar você dessa caverna, saiba que Deus pode tirar você dessa angústia, saiba que Deus pode curar a sua dor na alma, saiba que Deus pode fazer coisa nova na sua vida hoje, nessa noite. Você pode voltar para sua casa com o coração curado, com um semblante novo, com brilho nos olhos. Saiba que Elias é um símbolo da igreja. Não importa quanto tempo vai mais demorar, haverá um dia em que a trombeta de Deus vai soar, e os que estiverem vivos serão transformados, mas antes os mortos ressuscitarão e encontrarão o Senhor Jesus nos ares. É só mais um pouquinho e nós estaremos juntos, para a glória de Deus, vivendo a bem-aventurança eterna.